Bom, eu já coloquei minha máscara porque eu estou indo para o bate-papo do dia, porque o assunto é Enem. Ele foi adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Essa decisão foi do INEP e também no Ministério da Educação. Mas e os estudos, hein? Como é que ficam nesse momento? Para falar sobre isso e passar dicas, a gente conversa com o professor Márcio Manuel Ferreira. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço. E se você quiser mandar alguma pergunta no nosso WhatsApp, 3201-7700. Bom, quero começar porque foi um clamor dos alunos mesmo nas redes sociais, que ganhou e apoio até de quem não está prestando o Enem, para o adiamento dos exames que estavam marcados para novembro, né? Esse prazo de 30 ou 60 dias, que ainda vai ser divulgada a data correta, ele atende os anseios dos alunos? Muito boa tarde ao pessoal da TBC, a todos e a todas que estão em casa. Então, no mês passado já havia sido adiado a versão digital do Enem, que estava previsto para 11 e 18 de outubro e passou para 22 e 29 de novembro. Consequentemente, a versão impressa também ia ser adiada. Por quê? Porque havia um anseio, como você disse, havia um desejo. O Enem, ele existe para proporcionar igualdade e equidade entre os candidatos. Então, eu acho que não teria o porquê. Depois de uma quarentena com aulas não presenciais, muitos alunos ficariam prejudicados e essa igualdade e equidade que o Enem foi criado com esse objetivo, não iria assistir a todos. Evidentemente que por mais que nós tenhamos as aulas não presenciais, com equipamentos avançados, todo mundo se desdobrando, nem todo mundo tem acesso. Então eu vejo com bons olhos, eu sou a favor do adiamento, eu acho que teria que ter o adiamento. Agora, por incrível que pareça, tem alunos, alguns alunos, eu converso com vários alunos, tem alguns alunos que são contra. Porque alguns alunos que trabalham, por exemplo, eles disseram para mim o seguinte: no período da quarentena eu tenho mais tempo de estar estudando em casa do que nas situações normais. Mas tem essa situação, igual o senhor falou, né? São dois universos, né, que a gente tem que considerar, apesar da gente tentar viver numa sociedade igualitária, a gente sabe que não existe. Exato. Existem a diferença de níveis sociais, inclusive financeiros. Então tem o aluno que pode pagar uma escola particular, que a gente reconhece que o ensino da particular pode ser um pouco melhor que o ensino oferecido na estadual. Os recursos também tecnológicos dos alunos que estão nas particulares, às vezes eles têm mais acesso do que os alunos que estão na estadual. Então o senhor reconhece que isso aí promove uma equidade para os alunos, para ninguém ficar em desvantagem, o adiamento? O objetivo do Enem é exatamente esse, proporcionar essa igualdade e equidade. Agora, nós sabemos que vai ter, provavelmente no mês de junho, o ministro da Educação, Abraham Van Traub, ele já disse, ele quer ouvir os alunos. Então nós temos nesse momento em torno de 5 milhões de alunos inscritos e no mês de junho terá a oportunidade de decidir para quando vai ser. Vai adiar para 30, para 60, 45 dias ou vai esperar acabar a pandemia? Então os alunos vão poder escolher, eles vão votar. Será como se fosse um plebiscito entre os candidatos para decidirem. Outro aspecto importante aqui dizer, vale lembrar que os professores hoje, os alunos hoje, eles estão se desdobrando. Porque pode observar que nem todo mundo tem acesso à tecnologia. A idade dos professores são diferenciadas. Então tem professor que tem, eu tenho 54, de repente eu não sei tanto informática quanto um garoto de 20, 22. Mas graças ao apoio de outros professores, das próprias escolas, nós estamos dando aulas via Zoom, estamos dando aula fazendo live, estamos dando aula Classroom de qualidade. Os alunos enviam tarefa, tudo de maneira digital. Enviam tarefa, corrigem, envia de volta. Então, graças ao apoio de professores, uns ajudam os outros, hoje nós estamos tendo a mesma qualidade, não vamos dizer a mesma, mas algo muito próximo do que nós tínhamos. Isso é importante deixar claro. Isso é uma vantagem, então? Vocês acreditam que estão conseguindo passar um conteúdo de qualidade para os alunos, mesmo enfrentando a barreira não presencial? Sim, mesmo enfrentando. Claro que o tempo de aula é menor,
mas o aluno ouve o professor, o aluno vê o professor, o aluno pode participar, ele faz pergunta no próprio vídeo, ele digita no chat e ele vê os exercícios, são emitidos listas de exercícios. Então eu queria deixar claro o seguinte, eu nunca trabalhei tanto quanto agora, porque antes da pandemia eu dava aula pela manhã e embora para casa. Montava a prova, tirava uma tarde para isso, já montava a prova por mês, agora não. Agora eu estou envolvido o tempo todo. Então eu queria deixar claro para os pais, para os familiares, seus filhos estão sendo qualificados, com qualidade. O que está sendo feito é o que está mais próximo do que estaria no presencial. Então os professores, os coordenadores, os diretores, os alunos com tantas atividades, com tantas dificuldades, até pela falta de tecnologia, o problema talvez não é nem pedagógico, o problema é tecnológico, porque não são todas as cidades que têm uma internet de qualidade. Não é todo mundo também que tem acesso a uma banda larga, ao computador rápido, porque a diferença de tela, eu ver uma aula nessa tela, ou numa telinha pequenininha, ou numa tela desse tamanho, faz toda a diferença, Toda a diferença. E outra, se o professor está desempenhando, se a família está apoiando, e se o aluno está querendo, ele vai conseguir aprender. Porque quando o aluno não quer, mesmo em sala de aula, enquanto o professor está no presencial, no quadro, no data show, ele também está conversando, ele também não está olhando. Então, se partir do aluno, da família, a escola já está fazendo isso, os professores são verdadeiros guerreiros, porque muitos não tinham acesso. Então, hoje, eu já sei muita coisa e muitos dos meus colegas já sabem muita coisa que nós não sabíamos. Isso deve inaugurar uma nova fase no sistema educacional. Uma nova fase do ensino. Não digo nem brasileiro, né? Do mundo, né? Mundial, exatamente. Alguns países já estão voltando, a China já voltou, a Dinamarca já está voltando. Então a tendência é que, com o adiamento do Enem, repito, os alunos, os 5 milhões de alunos, terão a oportunidade de decidir quando vão querer essas provas. E aí, com o adiamento, eu acredito que vai ficar mais igualitário. Vale lembrar que as inscrições terminam à meia-noite dessa próxima sexta-feira de amanhã, dia 22. Então, até aí está tudo normal. Professor, lembrando que a gente está falando de alunos que vão fazer prova do Enem no final do ano, então são alunos que estão motivados para estudar, né? Porque a gente entrevistou aqui durante essa semana a dificuldade do que os pais estão tendo com essas aulas online em casa. Então, assim, não são esses outros alunos, são alunos que querem um rendimento bacana no final do ano para poder ter a nota para passar na universidade e no curso que deseja. Como que está sendo o feedback desses alunos? Eles estão gostando dessas aulas? Como o senhor disse, eles estão muito participativos. O senhor acredita que até mais, se fosse presencialmente, eles estão se esforçando mais porque estão vivendo uma dificuldade que eles não contavam? Eu creio que sim. Não só os alunos, os professores, as escolas, as famílias estão tendo uma situação nova, é uma situação recente. A última vez que nós tivemos uma situação de exclusão social ou de separação, de apartheid social, foi na gripe espanhola, né? Lá em 1914, 1918 até 1920. Então, para a família, para o professor, para o aluno, ele também está tenso, ele também está preocupado, porque a qualquer momento nós podemos também pegar o coronavírus. Então, responde direto a sua pergunta. O aluno que quer realmente, que está esforçado, ele está buscando, ele está fazendo as atividades, houve uma evolução. No final de março, de uma maneira geral, os professores gravavam vídeo. Aí, entrando em abril, já passaram a ter a sala virtual, a sala do Zoom, onde os alunos viu o professor viu os alunos, o aluno tinha dúvida, ele fala, e aí, lá no canto superior direito, depende onde o professor colocar, ele começa a piscar, o professor já sabe que aquele aluno tem dúvida, que aquele aluno vai falar. Então, eu penso que quanto mais terminar a quarentena, eu acho que mais qualificados os professores estarão, mais prontos as escolas estarão para dar apoio aos professores, e os alunos estarão ainda mais envolvidos. Porque o aluno, essa faixa etária de 14, 15 até 20 anos, eles adoram equipamentos digitais, ele adora o celular, ele adora o iPhone, ele adora o notebook. Né? Então fica um pouco mais, só que agora vendo aula, ele sabendo que o grande objetivo dele é o Enem, é uma carreira, é o futuro dele,
ele vai se envolver mais ainda. Mais, então, né? eu peço para que os familiares dêem esse apoio, eu sei que eles estão dando, mas deem ainda mais e valorizem esse trabalho que os professores estão fazendo, que é um trabalho muito árduo. Professor, é uma realidade muito árdua. A gente recebeu mas gratificante, aqui, né? Sem dúvida, né? A gente não Sem pode dúvida. desprezar aí todo o empenho. O que vai os mudar esse país é a profissionais estão educação. tendo. O que muda o Brasil, o que vai mudar o Brasil é a educação. Se você perguntar para mim, professor, cite apenas uma palavra para mudar o Brasil para melhor. Eu diria educação. Eu concordo plenamente com o senhor. Bom, a gente recebeu uma participação aqui, a pessoa não se identificou, perguntando se o coronavírus pode ser cobrado nas provas aí do Enem no final do ano. Claro que pode, não sabemos. Pode ser um tema do Enem, né? E pode ser cobrado também em biologia, pode ser cobrado em geografia, pode ser cobrado em história contemporânea, então dentro da parte de ciências humanas e suas tecnologias, pode perfeitamente. Eu não sei até que ponto o governo federal vai querer se expor, né? Se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu colocaria. É uma maneira de explorar a situação da crise do Brasil. Porque o Brasil, teoricamente, estava num caminho legal. Mas com a crise agora parou tudo. Então, União, estados, municípios estão bem prejudicados com essa situação. Então, eu penso que é sim um tema ou para redação, ou para história contemporânea e geografia, dentro de ciências humanas e suas tecnologias, ou biologia e química dentro de ciências da natureza e biológicas. Professor, rapidamente, para a gente encerrar, uma última pergunta aqui de uma pessoa que também não se identificou, ela quer dicas para poder estudar, então, não sei se dicas para estudar durante a quarentena, mas ou dicas de conteúdo, coisas que possam cair no Enem, né? Porque já que adiou, ganhou mais 30 ou 60 dias, porém são mais 30 ou 60 dias de ansiedade que os jovens também estão passando, Sim, né? de ansiedade. E também dica de ética como ter aula online. Porque é comum você ter aluno comendo durante a aula online, volta e meia você tem. Às vezes, o aluno assim, de boné. O importante seria o quê? Para ficar mais bonito, vou deixar uma dica aqui. O aluno veste a camiseta da escola. Porque é uma sala de aula. Nós temos sala de aula onde coloca vários primeiros anos, vários segundos anos, que tem o quê? Tem 200 alunos. Então, a dica é como se portar. Isso é uma questão de ética em aulas não presenciais. Com relação às dicas da minha área, que é a área de ciências humanas que a gente já e suas tecnologias e geografia, essa questão econômica em consequência da pandemia. A pandemia é a primeira onda. A consequência dela vai provocar a segunda onda, que é a questão econômica, a questão do desemprego, a questão da pobreza mais intensa. Isso aconteceu também na crise espanhola, fatalmente vai acontecer agora, pode ser sim um tema para o Enem. Tá certo, a gente agradece então a participação do professor Márcio Manuel Ferreira, que falou aqui sobre o Enem. Muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde. Sempre à disposição, boa tarde a todos e a todas.